Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV nesta sexta-feira, 5 de janeiro de 2018. Já terminando a primeira semana desse novo ano e se aproximando a estreia das equipes no Campeonato Gaúcho. Parte do grupo do Grêmio, a parte de transição, os jogadores que estavam no grupo de transição, esses já estavam treinando. E hoje, parte do grupo principal dos atletas que são relacionados com maior frequência pelo técnico Renato Portaluppi, estes se reapresentaram e iniciam os trabalhos visando o Campeonato Gaúcho. Além dos reforços, é claro, o Alisson, que já está por aí, pode jogar o gauchão já nesse início pelo tricolor. O Paulo Miranda também, que chegou hoje à tarde, já fez exames médicos. O César Bueno, técnico dessa equipe de transição do Grêmio, disse que ele também já está à disposição, também já será integrado a esse grupo, e o Grêmio aos poucos vai tendo a apresentação dos seus jogadores. Enquanto isso, o Internacional ainda trabalha com contratações de reforços, trabalha com novidades. O Wellington Silva finalmente foi apresentado como reforço do Internacional e o Odair Helman vai fazendo os primeiros esboços da sua equipe, que entra em campo já, não na próxima semana, mas no outro final de semana, quando do início do Campeonato Gaúcho. Ainda tem alguns amistosos, enfim. Assim como a dupla Grenal passa por isso, o Cruzeiro, de Porto Alegre, ou de Cachoeirinha, como queiram, do técnico Benhur Pereira, que é um dos convidados hoje aqui do nosso Cadeira Cativa, porque a gente inicia também nesse período um giro pelo interior para que a gente conheça os destaques dos clubes do interior. O Cruzeiro é um clube que no gauchão passado surpreendeu a dupla Grenal. Será que tem condições? O investimento é na mesma monta, há a mesma capacidade de surpreender Grêmio e Internacional na competição? Como é que se preparam as equipes? Porque o interior passou a ser visto de outra forma, agora que o atual campeão é uma equipe do interior, é o Novo Hamburgo. Na sequência virá aqui certamente o Beto Campos, dirigentes de todos os clubes, todos vão passar aqui pelo nosso Cadeira Cativa. Ao centro, que você vai ver aí na imagem daqui a pouco, está o Paulo Sentim, conselheiro do Internacional, conselheiro do I9 Inter, pela primeira vez também aqui no programa, colaborando para que a gente faça esse debate unindo as coisas da política, até porque no Internacional é um ano eleitoral, com as coisas do campo, com a preparação da equipe, alguns, ou melhor, vou refazer a frase, uma unanimidade independente da corrente política no Internacional, apoio ao Odair Helman, todos dizendo que a recuperação do Inter passa pelo Odair Helman. A gente vai conversar mais sobre isso. E na ponta direita, como você viu na imagem aberta, aí o Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio, que esse tá de boa, esse não tem problema nenhum, o orçamento é aprovado por unanimidade, a estátua é aprovada por unanimidade, divulgam o áudio aí do Edilson xingando o Grêmio, mas tá tudo certo, tá tudo lindo, né, Cabistani? Boa noite. Cara de quem perde não é cara de quem ganha, né? Quer dizer, então o sorriso tá para quem ganha. Mas obrigado pelo convite, prazer estar aqui com o Benhur, com o Paulo. Estamos aí para conversar os assuntos do Grêmio, que realmente a gente está numa situação muito boa, né? Vindo de um tricampeonato da Libertadores. Então temos que curtir. Agora vamos tratar de remontar. Perdemos algumas peças. Agora a direção já está fazendo as tratativas adequadas e estaremos contratando em seguida um lateral. Ouvi ainda há pouco a entrevista do Odorico, em seguida deve chegar o lateral, o Alisson vem para suprir lá a saída do Fernandinho e antes do Fernandinho do Pedro Rocha, e acho que as coisas vão voltar para o lugar e vamos ter um ano de novo vitorioso. No Internacional, vocês do I9 Inter, Paulo Sentim, têm essa mesma convicção de que o ano vai ser tranquilo ou assusta um pouco? Eu vi de alguns torcedores uma análise muito positiva, dizendo, não, olha a parte ofensiva dessa equipe que o Odair está escalando, são jogadores importantes, tem ali Nico Lopes, tem Damião, tem D'Alessandro, tem Camilo nesse primeiro esboço, mas pode vir o Wellington Silva para aquela vaga. Alguns defendem isso, outros já dizem, pois é, mas foi com esse grupo que a gente não conseguiu ganhar a Série B, será que tem como enfrentar a Série A? Como é que vocês analisam essa questão, Paulo? Boa noite, prazer em te receber aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite, aos colegas de bancada aí. Jogador de futebol gosta de jogar futebol. Tanto é que muitos jogadores nas férias deixam de curtir as férias para participar de partidas beneficentes. E hoje
no segundo dia, praticamente, o nosso treinador já botou os boleiros a treinar. Já botou em campo, escalados, dentro de um perfil que ele acha que é o início. E isso é muito importante, jogar bola. Tá? Eu acho que o time internacional precisa jogar bola. Tá? E jogando bola vai deixar para trás as impressões do ano passado, que a carga foi muito pesada mesmo. Né? Esse pensamento vale para o Paulão também? Que tem que deixar ele jogar? Olha, o Paulão... O presidente defendeu que ele foi bem no Vasco. Tem que olhar o Paulão no próprio Internacional. Tá? Vamos olhar o Paulão lá atrás do Internacional, ele foi bem. Se não deixar ele ser armador do time, ele é bem. Ele tem que pegar a bola e passar pro primeiro cabeça de área ou passar pro Cuesta. E deu, não tem que dar bago pra frente. Tá? Não tem que dar pancada pra frente. Deixa o Paulão ser somente zagueiro. O Hever não servia, o Juan não servia. Qual é a zaga titular dos últimos 2 anos do Flamengo? Hever e Juan, e jogando muito bem. Então, as coisas que aconteceram dentro do Nacional, principalmente no ano de 2016, foram muito complexas. Tá? E esses jogadores trouxeram e tem uma carga muito grande em cima deles. Então, tem que aos poucos, ir lapidando e tirando essa carga aí. Tá? E da maneira que o Odair está começando, é isso que eu considero bem positivo. Botar os caras para jogar, cada um vai fazer seu jogo, e ele vai analisar e que tiver que fazer as trocas, as adaptações, os jogadores que estão chegando, vai se acomodando as peças. É por aí. E o apoio tem que ser muito grande ao Odair. Tá? Tem que deixar ele pela cabeça deles. Tá? Os dirigentes vão trazer os jogadores, vão trazer os atletas, vão suprir as necessidades, e ele tem que escalar na maneira dele e a responsabilidade dele. E nós aqui lá de fora temos que apoiar. Se a tarefa do Odair é complicada, assim como a do César Bueno para iniciar o Campeonato Gaúcho é complicada, eu imagino do Benhur Pereira, que trabalha com um orçamento mais do que apertado. Sim. Por mais que o dinheiro da TV passe agora de R$1 milhão, eu tenho certeza que os clubes não conseguem gastar todo esse dinheiro e com pouco tem que revelar bons jogadores, como o Cruzeiro fez no ano passado, por exemplo. Os 2 laterais foram para equipes interessantes, chamaram a atenção no campeonato. E nesse ano, em quem que você aposta? O que você está vendo dessa preparação, Benhur? Boa noite. Boa noite aos convidados aí, boa noite a todo mundo. E, na verdade, escutando todas as características das equipes e cada um com seus problemas, né? Sim. Alguns de remontagem, outros já com uma estrutura muito boa. Nós sempre trabalhamos de temporada a temporada. Nesse ano eu consigo fazer o 3º gauchão em sequência, né? Em 2016 eu vim quando tinha 1 ponto, a gente conseguiu salvar na última rodada. Esse que passou 2017 nós fizemos a 2ª melhor campanha, então conseguimos ter um time bem equilibrado. Só que tudo vai mudando de ano a ano, né? Nós não conseguimos ter uma estrutura para manter os mesmos jogadores. Os destaques, né, como nas equipes grandes no Brasil, quando vão bem, eles vão para outras equipes. Nós tivemos os 2 laterais para o Sport, um para o Cruzeiro de Minas, o centroavante para o Goiás hoje, o Lucão. Alguns jovens jogadores conseguiram ir para alguns clubes também. E aí se remonta de novo, né? Tem uma vantagem que eu sempre digo que é importante que se tenha uma base. Então nós temos aqueles atletas que já disputaram o Gauchão 2017, o clube disputou uma Copa RS e também se manteve uma base. E aí vem o diferencial do Cruzeiro, na minha opinião, é trabalhar com jogadores jovens, né, que busquem um lugar em equipes grandes, né, que se destaque. A nossa média de idade, para vocês terem uma ideia, é entre 23 e 24 anos. Para um gauchão com 11 jogos, onde tem a questão baixa que nós estávamos falando, né, claro, emocional, né? Claro. Imagina tu disputar um campeonato com 11 jogos, tu perdeu 2, tu já tem um problema. Sim. Mas a gente espera e acha que vai ter condições de novo, de lutar. A gente sempre traçou o objetivo de classificar. A partir daí, nesse ano, nós classificamos em 2ª melhor campanha e tivemos o destino de pegar o 7º, que era o Internacional, né? Uma grande equipe. O cruzamento. E, infelizmente, nunca a gente imaginou que pegaríamos o Grêmio ou o Inter em 7º colocado, mas faz parte. E aí a maior estrutura nos venceu, né? E também a maior qualidade dos seus atletas ali, mas a gente espera fazer de novo um grande campeonato. Pois é, o Cruzeiro surpreendeu no ano passado, assim como, obviamente, o Novo Hamburgo surpreendeu.
Esse ano, o período de pré-temporada, especialmente para Grêmio Internacional, é ainda menor do que normalmente é. Já não se alcança um ideal, pensando nas primeiras rodadas do Gauchão, com a pré-temporada até o final de janeiro. Agora, menos ainda. O Grêmio vai se apresentar, boa parte do grupo, dia 18. Agora vai começar com um elenco de transição. Isso é vantagem para o interior? Como é que se pode aproveitar isso? Porque é tiro curto para classificar. Olha, eu acho que tem uma vantagem na questão física, né? Apesar que uma questão que as pessoas têm que entender é que o Inter e o Grêmio, o nível do atleta é maior, físico e técnico. Na maioria, para um mês, que é o mês de férias. O Grêmio eu acho que o Grêmio para isso também, eu acho que acaba... Um mês. Então é um mês de férias. A equipe do interior, às vezes, ele pega o jogador que parou há 3 meses numa Série D, numa Série C. Então, tu pegar um jogador que para em um mês, já num nível físico, que ele já é um jogador privilegiado, tecnicamente, fisicamente, às vezes acaba emparelhando, mas é ruim para o treinador. Eu imagino o Odair, que vai fazer sua estreia como um treinador profissional, tu ter 14 dias para tu botar um time em campo. Com um sistema, mas ele tem o seu método de trabalho, ok, mas tu tem que implantar isso dentro. 14 dias não bota método nenhum. O Guardiola demorou 1 ano para o Manchester City virar imbatível hoje, né? Mas ele ficou 1 ano que ele não ganhou nada, né? Então, para as pessoas tentar entender os nossos treinadores, os nossos clubes, com 400 milhões. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de deixar o Odair trabalhar. Ele o treinador do Internacional? Não deixa ele trabalhar, metodologia. Olha o Grêmio, a grande mudança quando foi o Roger, né? Roger trabalhou, daqui a pouco chegou um momento, isso não andou mais, se trouxe o Renato, quanto tempo o Renato já está no Grêmio e olha os resultados que tem escolhido em cima disso, né? Eu acho que um pouquinho de paciência, se tu tem, né, a confirmação que esse é o nome do Internacional, é paciência e deixar trabalhar, né? Pois é, até explorar esse quesito com o Paulo Centin, que é conselheiro do Inter, conselheiro do Inove Inter, tem vários candidatos a candidato. Tem o Max Carlomanho, tem o Dani Dubin, tem a Diana Oliveira, tem o Dr. Luiz César Souto Moura, Roberto Sigman, Luciano Davi. Então são muitos candidatos a candidato no Inove Inter. É um elenco qualificado do Inove Inter, assim como o Inter grande, tem muitos colorados qualificados para exercer esse cargo e outros tantos movimentos, mas no caso hoje eu cito o Inove Inter porque o Paulo está aqui e é conselheiro desse grupo. Me parece que não só quem está no futebol hoje, quem está comandando o futebol hoje, mas que todo esse grupo político que permeia o Internacional, essas forças políticas, todos convergem no nome do Odair. E eu acho que isso pode dar um pouquinho mais de tempo para que ele consiga implantar o trabalho, né, Paulo? Com certeza. A grande vantagem do Odair é que ele é vamos dizer assim, é o prata da casa. Né? Um cara que já tem história lá dentro do Nacional, começou lá embaixo nas categorias mais sub-17, sub-15, sub-19 e foi subindo. Então ele conhece os porões, né, do Beira-Rio, apesar de ser novo, né? Mas a parte antiga do Beira-Rio permanece lá. Então ele já tinha uma convivência com os políticos do Internacional. Né, de todos os grupos. Né? Então, essa afinidade é comum hoje e esse apoio está sendo incondicional, porque essa filosofia, né, que o nosso treinador aqui do Cruzeiro, o Benhur, estava falando, né, dessa oportunidade, ele já está vai para a 3ª temporada, isso é uma questão de cultura. Né? Se nós olharmos os treinadores que passaram pelo Internacional nos últimos anos, o perfil de cada troca era um diferente do outro. Então, qual era o norte do futebol internacional? Era conforme o treinador que chegasse. Tá? Então, qual é o nosso pensamento? É ter uma filosofia de futebol e adaptar as pessoas a essa filosofia de futebol. Tá? Então, a proposta do Inove Inter, lá na frente, tá? E como tu falou lá no início, é um ano de campanha, um ano de eleição, tá? Nós queremos formar um conselho de futebol, tá? Que venha pensar a filosofia de futebol do clube. E em cima disso aí, começar desde lá de baixo, ter toda uma filosofia do modus operandi do futebol ser equânime em todos os níveis, para ter resultado lá no profissional. Tá? Então, uma comissão técnica permanente. A Internacional tem outros
né? Tem o Ademir Karlovy, né? Esse preparador físico que está aí agora, não me recordo o nome dele, também já passou pelo Inter, conhece o Internacional. Trabalhou com o Abel, né? O Internacional trouxe o Caico, que é cria da casa, né, para trabalhar com o Odair. Então, falando da direção atual de futebol internacional, esse modo de pensar não serve. É isso que a gente quer. Tá? Independente do lado político da coisa, o clube prevalece sempre. Né? O clube é acima de qualquer interesse político ou de torcida. Né? Nós, conselheiros, a gente não está lá para torcer pelo grupo político ou torcer por uma torcida organizada. A gente quer que o clube vença. Né? Mas de uma maneira ordeira, e essa é a nossa proposta. O preparador físico é o Cristiano Nunes. Isso, esse aí. Bom rapaz. Bom rapaz. Tem gana, o cara tem gana. E nós precisamos disso aí, de gente que queira vencer. E a gente vê que o Odair, o Caico e o Silveira querem vencer. Eu gostaria só de dar um comentário em relação a isso. Eu sou amigo do Odair e estou torcendo para o Odair. Claro que não contra o Cruzeiro, que é a última rodada. Cruzeiro ali, a última Cruzeiro rodada. não, né? Mas uma das coisas que me incomoda no futebol, e aí cabe também a vocês, conselheiros, a entender isso, os novos treinadores só surgem quando não há uma outra opção. É isso que é inadmissível no futebol. Vou dar o exemplo do Roger. O Roger, ele entrou no Grêmio, ele era que opção? Quarta ou quinta. Não sei bem o número, Roger, mas não era a primeira. Tentou o Doriva, que pagou aquele vale lá da entrevista do Euricão. O Mano foi cogitado, o Cristóvão foi cogitado também. E tu vê, tu tinha um grande treinador em casa, né? Tu pega o caso do Flamengo, Zé Ricardo, tu pega o caso do Jair Ventura. Do Corinthians. O do Corinthians. Isso parece assim, ó, que na dificuldade, os clubes aí, eles... Parece que aí é capacidade, daqui a pouco, de criar um treinador dentro, um preparador dentro do clube, como é importante, né? Que conhece todos os problemas do clube, mas é sempre na dificuldade, né? Isso é impressionante o futebol, parece que ele anda na dificuldade. Mas né? Isso acontece, Benhur, tá? Porque, de uma certa maneira, os dirigentes são muito paixão, amadores. Estão ali num tempo livre do seu lado profissional. Estão saindo, abandonando o seu trabalho momentaneamente, algum determinado período do dia, para atender o futebol. Não dá mais para administrar os clubes grandes dessa maneira. Esses grandes orçamentos, que nem a dupla Grenal, mais de 300 milhões. Tu não pode administrar um clube das 6 da tarde, das 18 às 21. Né? Então, qual é o que se fala? Profissionalismo. Mas um profissionalismo com gente capacitada, com expertise em cada assunto. A gente até entende a pressão, né? Porque o dirigente imagina a pressão de... é muito grande. Tem que botar um treinador. É muito grande. Eu queria fazer uma observação, né, com relação a esse assunto. Eu estou no Conselho desde 2010. Eu passei pelo o Odoni, depois pelo Koff e agora com o Romilton. Vê se vocês lembram agora, dentro desse mesmo assunto dos treinadores e de apostar em treinadores novos, né? O que aconteceu com o Odoni, né? O Renato não era o treinador do Odoni, né? Foi goela abaixo. Foi goela abaixo, mas assim, a gente que estava convivendo lá dentro, era uma questão de saber o tempo que ia durar o negócio. Porque o Renato não ia baixar a cabeça pro Odoni, né? E deu no que deu. Acabou saindo e tal. Na eleição, Koff versus Odoni foi com o Luxemburgo, mesmo caso, né? Não, ia fazer na sequência, seria exatamente isso. Mas aí, para vocês entenderem, porque o Odoni contratou porque o ídolo estava treinador, ele tinha que renovar. O Koff foi a mesma coisa, né? Aí a torcida foi lá, gritou quando terminou, não me lembro, foi o último jogo do ano, acho, no Olímpico, a torcida gritando pelo Luxemburgo, não sei o quê. O Koff foi lá e contratou o Luxemburgo renovou por 2 anos. Renovou o contrato do Luxemburgo por 2 anos, né, cara? Tá? E nenhuma dessas situações deu certo. Foi dar certo o quê? Com o Roger e com o Renato, que os dois, na verdade, o Renato com mais experiência, obviamente, mas assim, um cara que conhece as entranhas do Grêmio, conhece toda a política, tem
relacionamento agora com o Price foi quando ele era dos juniores, o Price e o Berchevski eram da direção na época. O Renato hoje tem 55 e os caras continuam lá. Para vocês entenderem. Então, quer dizer, a relação vem de 30 e tantos anos, entendeu? Então, é uma coisa que facilita bastante. Mas, independente disso, o que aconteceu? Na verdade, esses treinadores acabaram, esses grandes, né? Eles forçaram tanto a barra e começaram a pedir tanto dinheiro, né? Tu que é treinador aí, eu não convivo no meio, nunca tive oportunidade, mas enfim, os valores que se ouve falar, 600, 700, 800 mil, e ainda é cheio de coisas. Luxemburgo, isso eu me lembro do tempo que ele estava com o Odoni ainda. De participar de reuniões onde estava o Odoni conversando com a diretoria e eu ali representando um grupo, o Odoni dizendo que o Luxemburgo queria que a nutricionista ele trouxesse. Manicure, nutricionista. Não, o cara queria mandar, mas os caras extrapolaram, tu tá entendendo? E esse extrapolamento da situação fez com que eles chegaram no limite e acabou todo mundo caindo. O que começou a acontecer? Os clubes se viram na necessidade. Foi isso que aconteceu, né? Ninguém fez isso porque é mais bonito. Se viram todos na necessidade, tanto que a gente está vendo hoje, hein? Cadê os medalhões, né? Estão sumidos. Estão sumidos. E se criou uma situação interessante, né? Que hoje os clubes começam a ter uma comissão permanente. Então vem o treinador, ele pode trazer o auxiliar dele, né? Porque aí o preparador é do clube, já tem a metodologia do clube. O problema é quando acontece, o Paulo pode falar bem sobre isso, o presidente Medeiros concedeu entrevista ontem no preliminar. Aliás, você pode conferir essa entrevista na íntegra no Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, assistir todos os nossos programas ao vivo, tá aí na tela, facebook.com/LuizCarlosRec. Em determinado momento, quando questionado sobre a demissão do Guto, a possibilidade de o Guto acionar na justiça, porque alega que teria direito a receber 5 milhões, a premiação mais a renovação automática de contrato, o presidente Medeiros citou, não, nós fizemos a rescisão e estamos acertando. Aí citou alguns atletas como exemplo, citou o Alex Rafael, citou o Ceará como exemplo, de jogadores que o Inter pedalou o que deveria para esses atletas e está equacionando com o tempo. Mas aí citou o André Luiz, citou o preparador que veio com o Guto, citou o Zago, citou o preparador que estava com o Zago. O Inter não tinha essa metodologia. Vamos ver se agora consegue fixar uma comissão permanente. Antes, a comissão permanente do Inter, bem dizer, o Odair. Sim. Agora que o Internacional começa a montar uma comissão técnica da casa. E isso faz a diferença. O Grêmio, quando saiu o Filipão e entrou o Roger, já estavam lá o Rogerião como preparador de goleiros, sim, o Rogerinho como preparador físico, que trabalhava com o Darlan, que veio com o Filipão, o Murtosa era o auxiliar do Filipão, e o Grêmio manteve a sua base. Quem que está lá hoje na preparação física comandando o Grêmio? O Rogerinho. Quem que é o preparador de goleiros? O Rogerião. No Inter, claro, o Inter eu citei o Odair, mas também deveria citar o Pavan, que esse permanece há um longo tempo, esse também evoluiu, veio desde os juniores, trabalhava com o Alisson nas categorias de base e agora está no profissional e manteve-se no profissional. Só que tirando essas duas funções, o técnico sempre vinha com o preparador físico, com o auxiliar técnico, às vezes com o auxiliar da preparação física. Análise de desempenho. O Guto veio com um coach para trabalhar o ânimo do grupo e isso precisa mudar. Os caras, como eu estava comentando, esses medalhões, eles extrapolaram o negócio, entendeu? Quiseram tomar conta dos clubes, queriam mandar mais do que em determinado momento, em determinado momento, para lidar com a boleirada, que também os salários começaram a ficar estratosféricos, tá? E tu, um dirigente amador, que tu está saindo lá da tua repartição, da tua empresa, para lidar com eles, e o teu cash não está no nível, muitas vezes os dirigentes terceirizavam a direção para o treinador, para a comissão. Então, daí podia trazer teve um cara no Inter lá, que não vou citar o nome, que trouxe o cara que filmava o treino, o cara que anotava, que fazia o levantamento técnico. Bom, isso aí, e o clube aceitava. Não foi o uruguaio que trouxe? Bom, deixa assim. O Atlético Paranaense vem há muito tempo fazendo isso. Trabalhando. Ter a comissão permanente,
de maior nível possível, com todas as tecnologias E o Internacional que tem. E o Internacional já traz tem o treinador e seu auxiliar. Já tem essa estrutura. Tem que se enquadrar ali. Tem o Se Pavão, enquadra como ali, tu bem né? falou, o Carraveta, o Ademir Calovi, tá? As nutricionistas, o departamento de psicologia, que aliás deveria aumentar, né? Ter mais psicólogas trabalhando com os atletas, tá? Então falta um polimento final. Tá? Esperamos que a coisa continue nesse caminho. E como é importante o clube dizer o que ele quer, né? Claro. Eu quero que nós vamos trabalhar hoje com a categoria de base, nós precisamos de X atletas no grupo. Mas isso é o clube que tem que dizer. Por isso que é importante a comissão permanente. Com e certeza. aí, quando for se trazer o treinador, nós precisamos que faça isso. Nós queremos ser campeões assim, se criar essa situação. Mas a gente quase não escuta isso nos clubes, né? São poucos que fazem realmente esse tipo de situação. Né? Não era parte de uma comissão permanente, mas eu acho que ajuda muito nesse exemplo. Quando o Aguirre chegou no Inter, ele precisava de um lateral direito. Foi conversar com o Klemer, que era o técnico do Sub-23 na época. Depois o Klemer teve o problema, acabou saindo do Inter. Mas foi conversar com o Klemer. Klemer, preciso de um lateral ali. Bota o William que esse guri tá pronto. Tu tem que ter alguém do clube que possa dar esse tipo de informação. E aí, nesse caso, eu acho que o Grêmio está um pouco à frente do Inter. O grupo de transição do Inter treina em Alvorada. É distante, tu não tem o contato diário do auxiliar técnico do principal com a equipe de transição ou com o time B. Já no Grêmio eles trabalham juntos. No Atlético Paranaense, que o Benhur citou como exemplo, eu posso dizer porque trabalhei 1 ano e meio na assessoria do clube, o Atlético tem um hotel dentro do seu CT e tem 9 campos, então treinam lá do sub-15 ao profissional. A integração é maior ainda. Mas nesse caso específico, eu acho que o Inter perde muito não tendo ali uma estrutura, pelo menos para o seu time B. Porque tu perde esse contato, né, Benhur? Porque hoje tu tem nos clubes, Inter, Grêmio, mais que todos, né? Nós lá no Cruzeiro temos que é um Marcelo Cupini, que é um analista de desempenho, e eles conseguem rapidinho desmembrar uma questão de um atleta da parte física, tática, se ele está jogando, se não está jogando, quantos jogos fez. Tu imagina, nós né? Dentro de um clube que nem Inter do Grêmio deve ter vários. Então, como seria fácil chegar ao treinador e, eu preciso de um lateral nessas características. Nós temos dentro da base, olha, eu tenho esse aqui, tá aqui os vídeos dele, as jogadas, como marca, como ataca. Se ele achar que enquadra dentro do sistema dele, está pronto, né? Eu acho muito fácil isso e por isso que eu acho que o Cruzeiro às vezes trabalha muito bem nessa questão aí de procurar uma característica já definida para o esquema e a gente sempre se reza até pelo investimento que dê certo. Nós queremos um lateral que apoie com velocidade, então nós vamos buscar esse. É claro que isso tem que cair dentro do nosso bolso, né? Eu imagino que o Inter e o Grêmio fique muito mais fácil tendo essa questão permanente, né? E toda essa interação aí. No Grêmio, as contratações todas têm passado por essa área lá. Todas elas têm sido muito feitas. Muito importante. O Kahneman, por exemplo, que era um jogador que ninguém esperava, foi indicação da área de análise. O Kahneman foi um cara. Foi trazido. Aliás, eu até gostaria de dar uma sobre o Kahneman. Eu fui fazer um amistoso. Eu estava no Novo Hamburgo e nós estávamos preparando para a Série D, era o Roger, nós fomos fazer um amistoso contra o Grêmio, era a equipe reserva, estava o Kahneman, aí no primeiro momento terminou 0-0 e o Kahneman chutando para cima e tal. Eu disse, mas meu Deus, como é que eles trouxeram esse atleta aí, né? Porque aí tinha o Thierry, né? Tinha e tinha o Fred, o Bressan não estava naquele momento, eles saíam, o Kahneman não, dividindo, chegando. Mas aí depois tu começa a entender, né? Claro. Às vezes é uma adaptação, é um treino, é um pouquinho de segurança. Daqui a pouco tu sabe que tu olhou o vídeo do cara, ele vai começar a crescer na parte física, técnica, né? E olha se encaixou, né? O próprio Jeromel, né? Pois é, quantos clubes do interior conseguem utilizar essa estrutura tecnológica a seu favor? Você citou que o Cruzeiro tem um analista de desempenho, eu sei que o Novo Hamburgo tem, os principais dos clubes tem hoje na Série A. Da Série A do Rio Grande do Sul, acredito que tenham já um analista de desempenho. Mas como é que vocês buscam informações de um jogador da Série D, por exemplo, para trazer como reforço, ou para analisar um adversário? Que banco de dados que vocês têm à disposição? Na verdade, tu procura o atleta. Eu procuro assim, eu quero um atleta de velocidade, né? Então, lado esquerdo, tu vai procurar. Hoje existe algumas, como é que eu vou dizer, alguns sites, né? Que nem tu consegue saber se ele jogou, se ele não jogou, quantos jogos ele fez no ano, entrou, saiu, então tu tem todas essas informações. Tu só pega um cara parado se tu quiser.
né? Tu só pega um cara diferente as características se tu quiseres, né? Eu imagino quem tem ainda os maiores, né? Que são stats, esses russos, tem sites russos. Nós trabalhamos com o Video Observe, né? Que terminou o jogo, tu recebe já 24 horas depois toda a informação do atleta, como ele jogou, qual é a característica dele no jogo, jogou por aqui, jogou por ali. Imagina nós, dentro do nosso nível, imagina um Inter e um Grêmio, um Corinthians, né? Claro que não é definitivo uma questão, né, de achar que a análise vá fazer o time jogar. O jogador não errou nenhum passe, mas também o time tomou 5-0, também não adianta, Sim. né? Então... Não, um exemplo bem, que tu está citando a MB agora, quando o Internacional trouxe o zagueiro Lúcio, né? Foi um jogo da Copa do Brasil, jogando lá em Brasília, o Internacional ganhou de 7-0 e o Lúcio era o zagueiro, e os caras, bem, tu serve. Aí primeiro ele foi pro Juvenil, ganhou a Copa, que foi o último título do Internacional em 98, da Copa São Paulo, e depois se firmou como titular e fez a carreira que fez. E veio de um jogo que era zagueiro e o time tomou 7. É uma questão de enxergar também. E uma característica, né? Se procurar de um zagueiro grande e rápido, de um lateral que seja rápido, né? Ou num lateral que faça uma linha de 4. Isso é importante, muito importante. Agora, tu imagina o Inter e o Grêmio que contratam vários jogadores, se não vai ter o erro, né? Isso faz parte também, deve ter um percentual, não tem essa... 20, olha, pela quantidade de jogador que aporta, tem que ter... Ainda acontece, Inter, né? Para se ter uma ideia, não tem como o presidente acertar. Medeiros citou aqui ontem, já dispensou 28. Já conseguiu encaixar em outros clubes. Mas aí é base também, atletas de base, né? Muitos não. Eu até vou buscar a lista, o REC publicou ela nas redes sociais. Tem muitos jogadores que nós já ouvimos falar bastante deles. O Inter, a margem de erro é grande. O Maurício estava se falando do Paulão, né? Eu acho o Paulão um zagueiro de um bom nível e agora no Vasco conseguiu, né, uma pré-Libertadores com o Vasco jogando, eu acompanhei alguns jogos. Eu acho isso muito injusto, tu botar num atleta toda uma situação. Se existe 28 atletas, mais uma comissão, mais toda uma estrutura de time, e tu botar em cima de 2, 3 atletas, o problema, isso eu acho muito injusto no futebol. Olha, é uma coisa comum, que me incomoda. A gente às vezes tem que tentar entender por que isso. Benhur, assim, sentado na arquibancada como torcedor. O que aconteceu muito com o Paulão? Ele é um cara que veste a camiseta. Então, dentro da preocupação dele de jogo, ele tentava decidir sozinho, é o erro dele. Tá? Mas aí o sistema de clube... O sistema dele, ele pegava... De jogo, aí ele saía para jogar. Não é ele que... Claro, aí ele abraçava e ia para cima. Porque o Paulo dava chutão. Tentando fazer o que os outros não estavam fazendo. E aí errava. Aí é muito fácil atirar no cara. Por que ele dava chutão? Porque não tinha quem viesse jogar. Ninguém aparecia. E mais do que isso aí, é uma análise macro que eu faço. Em determinado momento, vocês vão lembrar bem dessa entrevista do Argel. Ele disse que se jogasse, ele e Argel jogasse na época que o Paulão jogava, ele teria jogado no Real Madrid. Depois disso, o Paulão fez um gol que deu uma meia-lua e o Inter comprou essa brincadeira e postava: você não viu o Garrincha jogar, mas vem assistir o Paulão. Foi um jogo contra o Corinthians. Usou isso nas redes sociais. E aí quando tu cria uma expectativa acima do que o jogador pode entregar, o Paulão, olha... entre Paulão e Danilo Silva, que o Inter trouxe ano passado, eu fui com o Paulão. Entre Paulão e Moledo... Entre Paulão e o Jeromel, que tu não conhecia quem era o Jeromel. Ninguém conhecia, tu ia dizer, fica com o Paulão. Aí olha o que o Jeromel hoje, um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas quem conhecia o Jeromel? Eu conheço gremistas que até hoje dizem que o Paulão encaixaria no grupo do Grêmio como uma luva. É uma peça que falta no grupo do Grêmio. Não, mas agora acho que não, mas agora assim, talvez nem tanto porque veio o Paulo Miranda. Exatamente, já tem, porque o Grêmio precisava realmente de mais um para substituir. O Grêmio foi atrás do Bruno Rodrigo, por exemplo. A diferença de nível era muito grande, tinha que trazer um cara que estivesse mais próximo dos outros dois, isso aí é sabido. Mas sobre o Paulão, ainda voltando um pouco aqui, porque eu também sou dessa opinião, já falei em vários lugares e o pessoal ficava me olhando atravessado, que eu não conseguia entender isso, porque... a lista atrás dele é muito maior do que na frente dele. Tá entendendo? De qualidade de jogador, de zagueiro. Ele jogou no Grêmio também, tá?
Mas enfim, aí ontem à noite eu estava ouvindo, não me lembro qual é a rádio que eu ouvi, talvez seja a Rádio Gaúcha, e estavam falando estavam comentando essa situação do Paulão, e um dos repórteres disse o seguinte, eu não acompanho muito o Inter, óbvio, né? Mas, não, evidente. Bom, né? Por tabela, né? Por tabela, exato, a recíproca é verdadeira. Mas, enfim, o Internacional teve a 6ª melhor defesa em 20 clubes do campeonato. Então aí o cara vai me julgar, né? Assim, uma pessoa, um jogador, que ele tem mais outro zagueiro, tem 2 laterais, tem volante e tem um goleiro. E ele sozinho virou culpado, né? Eu não tenho procuração dele para... Não. Ok, não tem. A defesa foi a 6ª melhor do campeonato. E onde é que foi o problema do Inter? Não foi ali, né? O problema do Inter. Entendeu? Foi ataque. Mas o cara foi crucificado. Foi ataque. Cara, e assim, eu tenho que... Só por falar em zagueiro, o Grêmio confirmou oficialmente agora o Paulo Miranda, passou nos exames médicos, então Jonathan Doin, vulgo Paulo Miranda, o registro dele é Jonathan Doin. Jonathan Doin é o nome dele. Paulo Miranda, o nome artístico, vamos dizer assim, assinou com um contrato até o final de 2020. Então são 3 anos de contrato. E eu reforço essa informação porque a própria assessoria do Paulo Miranda divulgou que ele estava chegando a Porto Alegre para assinar um empréstimo por 1 ano. Mas não, ele vem em definitivo contrato por 3 temporadas. Isso é bom. É um bom reforço para o Grêmio. Não, é um reforço importante. Como eu tinha comentado, o Grêmio precisava realmente. Tanto é que foram tomadas as atitudes aí. Não é nada. O Benhur, que é profissional da área, sabe que vai analisar ali não é a pessoa, né? Está analisando o profissional, a qualificação, a capacidade dele técnica de fazer aquilo que tu precisa dentro do campo. Não adianta ficar sendo um amigo porque não resolve nada. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Thierry, por exemplo, é um cara que todo mundo gostava, é da base, não sei o quê, mas, ele não está à altura do nível, assim, se tu comparar o Thierry. E os dois zagueiros, olha... Vamos discutir isso aí também, porque eu acho que a diferença de todos os zagueiros reservas do Grêmio é muito grande para os 2 titulares. Muito grande. Mas o Bressan não comprometeu quando entrou. Não, mas na Copa do Brasil contra o Cruzeiro ele não comprometeu, e na Libertadores também. Ok, mas a diferença é grande. Tá? Eu não estou julgando o que ele fez lá naquele dia. Todo mundo abraçou ele, as histórias lá que os jogadores pegaram ele, se abraçaram nele, só faltaram ficar beijando ele, mas assim, os caras... prestigiaram ele e realmente ele teve poucas falhas. Deram confiança, que é uma coisa bastante importante. Né? Nós estávamos falando emocional. Exatamente, né? Foi importante, mas a qualidade era muito... A qualidade e a diferença técnica entre eles era muito acentuada. Então, digamos, um dos jogadores, tomara que não aconteça, mas um desses se lesiona, fica aí 3, 4 meses sem jogar. Pronto, aí é encrenca, aí vai aparecer os problemas. 1 jogo, 2 jogos, aí daqui a pouco... Né? Então, acredito que com esse Paulo Miranda aí, que é um nome fake, foi copiado de um outro Paulo Miranda, que já existiu o jogador. Tinha o Miranda, aquele que era do... Acho que era de São Paulo. Do Curitiba. Que o Internacional estava trazendo ele, o São Paulo foi lá e... foi para o São Paulo, né? Isso, foi pro então, São Paulo. Esse rapaz, acredito que ele vai ser... que ele é bem mais qualificado do que o nosso time aí. E o Paulo Miranda foi mandado mais funções, né? O Miranda pode jogar no lateral, pode jogar de volante. E para ver o julgamento, né? Porque a minha opinião já era essa, né? Hoje as pessoas que não gostavam do meu comentário, o Thierry foi mandado, foi emprestado para o Chapecoense. Como é o nome? O Bruno Rodrigo, esse foi liberado, né? Foi mandado embora. E o Bressan ficou, né? O Bressan ficou. O Bressan é o amuleto da sorte. Olha só, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre o primeiro time do Inter, escalado pelo Odair Hellmann. Vamos falar, porque tem muitas mensagens aqui sobre o WhatsApp que é atribuído ao Edilson. E eu já nem quero utilizar mais o termo atribuído ao Edilson, porque se vazou há um dia e o Edilson não disse que não é ele, é porque é ele. Então, nós utilizamos por um dever jornalístico, como não fui eu que entrevistei o Edilson, eu digo, olha, deve ser ele. Tudo leva a crer que é ele, mas, enfim, tem o WhatsApp circulando nas redes sociais sobre Rodrigo Moleto, a contratação que o Inter insiste em fazer, está buscando o pré-contrato. E depois a gente vai falar também sobre a observação que a dupla Grenal faz dos torneios de base. Na Copa Ipiranga Sub-20, que teve aqui no Rio Grande do Sul, em dezembro,
o Inter, e nós comentamos aqui no Cadeira Cativa no dia 7 de dezembro sobre um jogador, Sarrafiore, camisa 10 do Huracan. O Internacional está contratando esse atleta. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Nós já voltamos. h 48, deixa eu mandar um abraço pro Cristiano, nosso amigo aqui do supermercado Ofertão, nosso parceiro de todo o tempo aqui no Cadeira Cativa. Ele pediu para mandar um abraço para vocês. Ele disse que é um convite dele, do Douglas e do Wagner. O pessoal está inaugurando um estabelecimento novo aqui, Escalcon Café, na Bolívia, 1214, perto aqui da Ubra, perto do Ofertão, que é nosso parceiro. E ele disse que vocês estão todos convidados, chopp gelado, tudo por conta do Cristiano hoje. Obrigado. Quem é que dirige? Quem é que dirige? Não, aí depois tem que chamar um aplicativo. Chama um motorista aí no aplicativo que tá tudo certo. Um grande abraço pro pessoal aí. E estão sempre na audiência, sempre mandando mensagem, então a gente agradece também. Agradecemos. Depois o pessoal, a gente vai lá, vamos lá. O pessoal vai lá, vê se o show é bom e depois a gente manda fatura também, né? Temos que faturar também. Olha aqui, o Cláudio de Canoas está mandando sobre a questão do Edilson. Diz que o comentário foi infeliz, foi decepcionante. Será que agora ele está mostrando quem ele é? Perdeu o prestígio com a torcida também. Eu acho que se ele queria criticar o Grêmio, criticar o Odorico Roman, que ele acabou criticando pessoalmente o Odorico Roman, e queria sair bem com a torcida, dizendo, eu queria ficar, mas não me ofereceram nada para ficar, eu acho que o tiro saiu pela culatra, né, Capistani? Na verdade, assim, né, isso aí é sabido que tu ganha um título do tamanho da Libertadores da América. Ele foi protagonista. Ele foi um cara que foi um dos melhores. Mas assim, era sabido que todo mundo ia querer uma valorização. Isso aí, né, alguns até já ganharam. Ganharam antecipadamente. O que a direção fez? A direção aposta numa coluna vertebral, digamos assim, de equipe. Então nós temos lá, tem o Marcelo Groy, tem o Jeromel, agora o Kahneman foi trazido para esse nível. Tem o Michael que está nesse nível e tem o Luan que está nesse nível. Então, se tu olhar bem aqui, tu vai ver que dá uma coluna ali no meio, entendeu? Agora, ele não pode fazer isso para todos os jogadores. Não é que não mereça, mas vamos pensar assim. O que aconteceu com o Edilson, né? Ele teve um desempenho, excelente desempenho mesmo. Teve, dá para recordar aqui vários lances que ele momentos decisivos, naquele jogo no Equador lá, aquele gol que ele fez, depois o passe que ele deu pro Luan de um dos gols, nesse jogo contra na própria final, né? O lançamento. Ele deu um chutão para dentro da área, que é uma coisa característica dele, entendeu? Paulão. Mas era o que tinha que fazer na hora ali. Aí o Renato colocou o Jael lá, o Jael foi lá brigando com o zagueiro, não sei o que, sobrou pro qual é o nome dele? Cícero. Pro Cícero e foi feito o gol. O Grêmio ganhou por causa daquele lance ali, que não havia tido oportunidade nenhuma no jogo, né, a não ser aquela. Enfim, mas ele se valorizou. Mas o que se sabe, isso eu ouvi também lá na direção, é que ele pediu o dobro do salário que ele ganhava. Ele não ganhava pouco. Ele está ganhando mais que o dobro no Cruzeiro. Ele ganhava aqui 180 mil. Para fazer os números para o telespectador, porque esses números já são públicos. Ele ganhava 180. O Grêmio fez uma proposta, dizem que fez uma proposta próximo de 300. E no Cruzeiro ele está ganhando 450. Não tem como segurar. Quantos anos tem o Edilson? 32. 31. E aí jogar mais 3 anos. E aí tem um outro dado que eu acho muito interessante. O Benhur estava falando há pouco sobre essa utilização dos números, dos scouts e tudo mais. O Paulo Luz, vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, esteve ontem na cadeira que está hoje o Paulo. Coincidência, os Paulos definiram que a cadeira central é deles. Ontem era o Paulo Luz, hoje é o Paulo Centim. Conselheiro do Inter. Ontem era um gremista, hoje é um colorado. Mas o Paulo Luz disse ontem aqui nesse programa, elogiando o Edilson, dizendo que é um grande jogador, que foi muito importante, mas que, vamos lembrar, o Grêmio disputou 79 jogos no ano. O Edilson participou de 35. Menos da metade.
no que o Grêmio disputou no ano, o Edilson está... Existem outras coisas para serem analisadas, está certo, né? Tu vê como é importante a análise de todos os mas dados. claro. Quer dizer, tu pagar o scout do jogador. 35 jogos, calcula quanto iria pagar Não, por não jogo. poderia pagar isso aí para todo mundo, tá entendendo? O Grêmio tem as faixas salariais lá e o Edilson eu acho que estava mesmo, ele entrou na faixa... Na segunda faixa de salários, que já é, vamos combinar aqui, né? Se ofereceram para ele 250, 300 mil, isso é uma montanha de dinheiro, né? O cara acha ruim. Mas é uma oportunidade que ele tinha, que ele teve. Eu acho que o Grêmio acertou, né? Vamos dizer assim, ó, perdeu, porque para a gente repor vai ser uma dificuldade. Não existe lateral direito disponível. Não, eu tive num programa esses dias, a gente ficou 2 horas lá no programa. A primeira coisa que eu coloquei, eu disse que tá tudo bem, nós vamos mandar o Edilson agora. Quem é que vai vir? E aí, passou o programa inteiro. Você traria de volta o Galhardo? Olha, eu não acho que o Galhardo é tão ruim. Assim, eu colocaria o Galhardo, traria o Galhardo. Não acho que ele é a solução. Ele está sem clube agora, não? Bom, sei lá qual é o motivo. Mas, enfim, só para completar o negócio do que ele falou aí, tá? Eu acho que, assim, quem conhece o Odorico, eu não sei se tu já já conviveu mais lá, mas, assim, eu conheço bastante o Odorico, tá? Como ser humano, como pessoa, né? E ele é um cara, assim, muito correto, muito sério, muito cumpridor das coisas, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. E o Odorico vem da área econômica, então ele não faria uma proposta financeira que não consegue cumprir. Eu conheço o Odorico do tempo que ele era gerente do banco que eu trabalhava, isso já tem lá 15, 20 anos, né? E, assim, a gente vê a pessoa, conhece ele pelo comportamento dele, tá? E ele, digamos assim, não merecia esse tipo de coisa, um comentário completamente desnecessário, né? E aí acaba perdendo toda essa coisa que ele ganhou tecnicamente, né, dentro do campo, aí por uma bobagem inviabiliza, porque aí ele vai falar mal de um, aí o dirigente lá do outro lado já começa a se cuidar, porque não sei o quê. Mas essa declaração que ele... me atravessando um pouco, mas chamou disso. Isso aí não foi dentro de uma conversa informal? Não. Isso aí foi um áudio enviado no WhatsApp que vazou. Mas então, até que ponto vazou, né? Porque assim, ó, a gente ouve vocês jornalistas falando, né? Que muitas vezes no intervalo do programa saem coisas que, se fosse publicada, seria comprometedora. Então, a mesma coisa. No intervalo de um programa, tu grava... Não, mas aí... Foi as redes sociais hoje, o cara não pode mais fazer isso, né? É que aí... Ainda mais o cara que tem a visibilidade que eles têm, né? Vamos lá. Vamos fazer uma figura de linguagem. Daqui a pouco, sei lá, vamos pegar um exemplo banal. Eu não gosto do Ben-Hur. Eu posso, fora do ar, dizer, seu trabalho é ruim, não gosto de... Mano, no ar, respeito, trato tudo bem. Uma coisa é fazer isso fora do ar, com a câmera desligada, com aquela luzinha vermelha ali desligada. Outra coisa é eu mandar um áudio pro Paulo. Paulo, olha só, eu não gosto do Ben-Hur, o Ben-Hur é isso, o Ben-Hur é aquilo. Cara, a chance de tu vazar esse áudio, eu te entreguei uma declaração minha não foi pública, eu te mandei no WhatsApp. Foi um áudio feito por ele. Foi um áudio... O que eu ouvi hoje tarde, que tinha sido uma gravação de uma conversa dele. Um áudio que ele mandou pro torcedor do no WhatsApp. Então... Aí pediu, né? Já retiro... Desnecessário. É estranho também um áudio de um jogador mandar para um torcedor do Grêmio. Ele estava falando com... É porque tem essas relações aí dos jogadores com as torcidas organizadas. Então ele estava falando com o cara, agradecendo pelo apoio, não sei o quê, e no meio da conversa... Foi isso, né, Maurício? Eu ouvi, no meio da conversa, ele largou um merda lá, não sei o quê. Daqui a pouco o cara deu uma calibrada também antes de falar. Mas aí, enfim, não pode. Acertou 450 mil. Imagina quantos seguidores não tem um cara. Vamos lá, ele vai jogar no Cruzeiro. Se as equipes não se enfrentarem na Libertadores nem na Copa do Brasil, ele vai ter que vir 3 vezes só a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Para enfrentar o Inter não muda nada, ele não vai ter o apreço da torcida do Inter por isso, pelo contrário. Mas ele vai enfrentar, e nem sei se vai enfrentar, porque a torcida também considera muito que ele ganhou o título, que ele foi uma peça importante. Mas até já que a gente está falando nesse assunto lateral direito, o Odorico Roman disse hoje em entrevista que o Grêmio deve contratar um lateral direito até o final do mês. Isso. Até porque no início do próximo mês já tem a Recopa. E o nome do Madison é um que interessa ou estaria sendo observado. Madison do Vasco. O Fabiano do Palmeiras já foi especulado também, mas o Madison agora seria o nome, a bola da vez, vamos dizer assim. O Madison tem contrato, é um bom jogador, tá?
na minha opinião, é um Eu bom acho os jogador. dois bons laterais. O Fabiano eu acho que... Um lateral grande, né? O Fabiano. Mas acho meio lento, linha... assim. Eu não sei. Eu acho que o Renato vai procurar um lateral com a mesma característica do Edilson. Se vai encontrar, a gente não sabe. Não, isso é difícil. Mas ele vai procurar... Porque pode cuidar, o Renato, quando sai um jogador, o que vem... Ele parecido. Parecido com aquele, né, que vai saindo, né? Caso do atacante, do Alisson, né? Alisson, sim, ele tem uma característica próxima. Mais próximo do Pedro Rocha. Pode ter certeza, né? Já é uma característica, né? Característica do Pedro Rocha. E tá certo o Renato, né? Manter aquela mesmo ele não muda o esquema, trabalho, não troca. Né? Características. Mas o Madison... O Madison do Vasco da Gama tem 25 anos, é de 92. É um lateral de força, tem força. Velocidade, tem 1,82 m. Velocidade, é um jogador... É bom jogador. Também acho bom. Era do Bahia, jogou no ABC emprestado e está no Vasco da Gama desde 2015. Sim, mas qual é a situação dele? O Grêmio vai comprar? Não sei. Daqui a pouco uma negociação com o Vasco, cede algum atleta, enfim, é um nome que agradaria o técnico Renato Portaluppi e a gente sabe que uma indicação do Renato tem um peso muito grande. O que eu acho complicado de repor nesse momento do Grêmio, na saída do Edilson, não é nem tanto a função de lateral, mas a função dele como batedor de faltas. O Grêmio não tem outro batedor de faltas. Aliás, não é só o Grêmio. A grande maioria dos clubes brasileiros não tem batedor de faltas. Diz que não se treina mais isso, né? Porque aí o Grêmio pode nos dar aula. Tu sabe que primeiro o atleta não gosta de ficar muito depois do treino, né? Terminou, se tu não empurrar ele para algumas questões, ele vai ao mundo, né? Se tu não fizer aquele treino de finalização, ele vai embora. Vai embora, né? Dificilmente aquele atleta fica lá pós-treino. Mas em alguns clubes, e hoje pelo nível de intensidade do jogo, o próprio preparador, chega uma hora, não dá mais. Deu pro treino hoje, entende? Vai bater Isso bola. também tem. Não vai bater demais, ou bate 10 lá. Eu lembro que o Marcelinho dizia que batia 30, 40, depois... Zico. Mas aí a questão era de intensidade de trabalho, era diferente. Era diferente, né? Então hoje... o número de jogos Hoje se era trabalha diferente. mais a bola alçada na área do que a cobrança direta. Não, mas tem atletas que trabalham, né? E gostam de trabalhar isso, mas não dá para deixar para bater 40, que nem batia o Marcelinho, né? Que nem amanhã, nós jogamos ontem um amistoso, nós trabalhamos hoje de manhã, claro, nós estamos numa pré-temporada, trabalhamos hoje à tarde, amanhã de manhã, nós jogamos domingo outro amistoso. Amanhã de manhã eu já falei para meus atletas, vou fazer um recreativo bem tranquilo, para eles poderem, né, em 48 horas, vão fazer 2 amistosos. Pós isso, vai ter uma bola parada. Aí eu já escutei, né? A gente já escutou lá, vamos fazer quantas, né? Porque tu vai ter que bater do lado direito, do lado esquerdo, né? Do escanteio, do intermediário. Então também não dá para demais, né? No tempo do Marcelinho, do Zico, os caras ficavam quanto tempo lá, né? Eu agora estava lembrando aqui o tempo que eu jogava o Zinho e o Anderson Lima no Grêmio. Eu ia nos treinos. Era uma briga para saber quem... Aí os caras, olha o que os caras faziam. Ficavam os dois no sábado, depois do treino, aquele recreativo. E eles ficavam ali, era o Darley, não me lembro qual era o outro lá, e ficavam os caras e os dois, um batendo de cada lado. E aí se tu pegar vai pegar a estatística dos jogos do Grêmio naquela época, quantos jogos, tem uma discussão boa, né, Benhor, tu que é da área, quantos jogos naquele período o Grêmio ganhou de 1-0 com gol de falta? Do Anderson era direto, assim, né? Assim, seguido ele metia um gol de falta. Tu sabe que eu escutei há poucos dias do Arilson, né? O que tá certo, o que tá errado, né? Do Arilson, que o Arilson, hoje o jogador é aquele negócio, terminou, né? Aí é o celular, aí é shopping, aí eu escutei do Arilson, ali no Aimoré, fui assistir um jogo, encontrei o Arilson ali, o Arilson dizendo... Que foi campeão agora, hein, o Arilson com a seleção. E aí o Arilson falou que ele, o Roger, o Arce, eles ficavam, tipo, terminou o treino, sentado na grama, aquela resenha do futebol, aí eles já combinavam, quando o Arce chegar lá naquele ponto lá, nós vamos lá para dentro. E aí ele disse, nós fizemos muitos gols, assim. O Arce apontava lá no lugar certo, nós já sabíamos que nós tinha que entrar ali, que a bola chegaria. Então até essa comunicação parece que não tem mais, né? Não, a gente brinca que o jogador hoje está lado a lado na concentração, está conversando pelo WhatsApp. Aí tem um outro fator. A continuidade do time. Não tem dúvida, com certeza também. Isso aí vamos remeter lá aos anos 70 no Internacional. Conheceu o atleta. Lá o Beira-Rio. É só ouvir os papos deles, né? O Cláudio Duarte hoje está na rádio e ele conta muita história, né?
pelo posicionamento das placas de propaganda e tal, eles já se posicionavam sabendo que o Valdomiro, ou o Lula, ou o Vacaria, sei lá, que estava naquele lado. Hoje nem se treina direito nos gramados. Né? Os caras já se posicionavam bem, isso aí mas isso aí também é entrosamento de tempo de equipe. Verdade, o gol mais bonito do Beira-Rio, que é considerado, aquela tabelinha de cabeça e tal. Aquilo ali os caras faziam no treino, seguido, e oportunizou um dia. Surgiu no jogo. Porque o time, né, os jogadores estavam ali. Milagre, por exemplo, o D'Alessandro vai fazer 10 anos de internacional. Contínuo. Isso aí é raro hoje em dia. Mas quantos estão acompanhando ele? É a vantagem do Grêmio hoje de ter essa coluna vertebral. Faz 4 anos que está. Entendeu? Mantém. O Arthur antes, né? Mas é o Arthur. Estou ali, mas o Arthur também é a espinha hoje do Grêmio. O Arthur já, que vem há pouco tempo. O Arthur entendeu? faz 3 meses que apareceu. Não tem 6 meses. Faz 3 meses. Que hoje eu acho ele uma das cabeças. É o Michael, esse cara. Pegando esse exemplo que o também Paulo é ótimo trouxe jogador. Não, exatamente. Mas da coluna, essa é o Michael. Fez falta no Mundial o Michael, né? Se tivesse 100%, seria outra estrutura. Não, o Michael... O próprio Michael. Não pode substituir o próprio Arthur. Sim. Mas o Arthur, pegando esse exemplo de jogadores que não ficam muito tempo nos clubes, se especula muito que o Arthur pode deixar o Grêmio nesse início de ano. Ele teria deixado o Grêmio, assim como em 2007, o Pato deixou o Inter sem disputar um Grenal como profissional. O Arthur também. O Douglas Costa, eu acho que teve uma situação parecida com essa. O Douglas Costa também foi parecido. Foi muito rápido. Tu sabe que eu Então, torci muito pro Renato ficar no Grêmio. Porque quando o treinador faz um grande trabalho, ele tem que mudar de clube? Aqui no Brasil é assim, o cara faz um grande trabalho e sai do clube. É uma filosofia nossa. Na Europa o cara faz um bom trabalho, vai fazer um médio trabalho, um mau trabalho, mas ele vai dando continuidade. O clube vai financeiramente comprando, vendendo e sempre tendo aquele lucro dele como os europeus têm. E no Grêmio, não, o cara ficou campeão, agora o cara não precisa mais jogar, não trabalhar mais no Grêmio. Por quê? Por que não continuar todo um trabalho, já que deu certo? Por que não tentar melhorar cada vez mais? Vai ter uma queda normal, às vezes tem que ser feita uma reformulação. Tu imagina o Corinthians agora, que foi campeão, né? Já perdeu o centroavante, vai ter que fazer lateral uma reformulação esquerdo, de novo. Já foi, o Arana. Nada melhor do que um cara que está lá dentro, entrosado com todo o sistema. E que conhece a base, que pode desenvolver, enfim, o que precisa. Olha aqui, deixa eu dar uma passada rápida pelos comentários também na nossa transmissão do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. O Carlos Burlamarque. Maurício, sobre Edilson, com todo respeito ao histórico do atleta, mas ele já tinha um salário de elite no Grêmio. Perto de 200 mil mês, 180 como nós noticiamos aqui. Não havia condições de fazer uma contraproposta perto do que ele recebeu de proposta do Cruzeiro, com luvas, direito econômico, salário, chegando a 450 mil. Portanto, sem razão a indignação dele. Nítido que ele queria ficar, mas falou mais alto o dinheiro. O cadeira é tri. Abraço ao Carlos Burlamarque. O Cleverson Fraga. Benhur Pereira, ídolo da torcida cruzeirista. É ídolo... Isso é notório já. Aí aqui o Paulo César está dizendo o seguinte, está fazendo menção a mim e eu vou aceitar isso como um elogio porque eu já disse várias vezes que sou torcedor do Cruzeiro, cujas cores são quais, Benhur? Por favor, me ajuda. Azul e branco. Azul e branco. O Paulo César diz o seguinte, alguns azuis da imprensa, eu me incluo porque torço pro Cruzeiro, que é azul, né? São maravilhosos, dizem que o Paulão é melhor que o Moledo, isso é piada. Mas também ganharam uma Libertadores com o Ramirinho e Cortez. Bom, primeiro que o Ramirinho... Eu vou fazer uma análise isenta, porque eu torço pro Cruzeiro. O único jogo que eu não posso fazer análise isenta é... Os únicos jogos são Cruzeiro e Inter, Cruzeiro e Grêmio. Vamos a ver. Vamos acompanhar isso. Meu caro Paulo, primeiro, eu tenho direito de ter essa opinião, tanto que quando o Paulão veio, o Moledo estava por aqui fazendo recuperação. Sim. O Moledo se recuperou no Beira-Rio e foi cedido de graça lá pro Panathinaikos. Então... O Inter, em determinado momento, pensou isso também, que o Moledo era pior que o Paulão, tanto que o Paulão ficou e o Moledo foi. Segundo, o Grêmio ganhou uma Libertadores com Ramirinho e Cortez. Cortez foi uma das grandes revelações do ano passado, uma das grandes descobertas do ano passado, e o Ramirinho se consolidando muito bem. Eu acredito que o Benhur queria ter lá no nosso Cruzeiro um Ramirinho. O Cortez, eu vou contar a história para vocês. O Cortez foi surpreendente. Em 2015, o Cortez teve já... um nível alto na sua carreira, eu não saberia dizer, até porque não acompanhei, também teve decréscimo na carreira e caiu bastante, e aí veio o mérito do Grêmio, né? Em 2015,
eu recebi de um empresário que havia oferecido o Cortez por um valor a nível de interior um pouco mais alto, mas não muito mais alto. Um Juventude e um Caxias e um Brasil hoje com certeza cobririam essa proposta. Né? Eu, na equipe que eu estava, não teria condições de, até por um lateral, não vou investir nesse valor. E tu vê como o Grêmio conseguiu buscar o atleta, conseguiu botar o atleta em condição, dar trabalho. Hoje virou um grande lateral novamente, né? E os atletas têm muito disso, né? Os altos e baixos, né? E o Ramiro, procura no futebol mundial jogadores que utilizem o lado direito do campo, para dentro, marcando e saindo para jogar. Paulinho, Elias, atletas que tu começa a procurar hoje no futebol, tu não tem mais. Quem tem esses atletas, e é essa função que o Ramiro faz, de ser um jogador que sabe marcar fora de uma linha lateral, que vai numa linha lateral e vem para marcar por dentro, e sabe jogar naquele espaço. Tu não vê o Ramiro lá do outro lado do campo. Não, ele vai no corredor dele. No corredor. Isso é muito difícil. É que precisa de canhoto, tu quase nem arruma nessa. Na verdade, ele tem praticamente impossível de fazer. Ele tem, vou entrar na tua área, mas ele tem que ter um entendimento bem grande tático, do jogo, né? Ou seja, capacidade intelectual muito grande para poder se dar conta dessa função que tem que cumprir. Vai vendo os atletas. Então, é muito difícil. São caras de alto nível. Estamos falando no Paulinho, que o Barça foi buscar porque utiliza no Paulinho. Hoje no Barça está até se modificando o jeito de jogar. Então tu vê, tu não tem muito mais. A contribuição dele dentro do contexto, né, é bastante grande, supera muito as eventuais deficiências técnicas dele, né? É isso que o entendimento dele do jogo, posicionamento supera isso. E a força física, porque ele tem que chegar na área, ele tem que vir marcar, ele tem que recompor, ajudar na marcação no centro. E ele, quantas jogadas de gol, né, se for analisar durante o ano, que o Ramiro dá um pique de trás lá, já é uma coisa combinada, e ele entra de surpresa. Várias vezes. No nível menor, eu trouxe para o Novo Hamburgo o Jardel, que foi campeão pelo Novo Hamburgo fazendo essa função, hoje está no Londrina e muito bem, né? Muito bem no Londrina. Foi uma das gratas surpresas para o Londrina ao longo da Série B, né? 8h09, a gente vai para o intervalo comercial e na sequência, um resumo do dia, vamos falar sobre o Internacional e esse primeiro esboço de time do técnico Odair Helma. Oito e 12 de volta com o nosso Cadeira Cativa, hoje recebendo o técnico do Cruzeiro, de Porto Alegre, de Cachoeirinha, como queiram, Benhur Pereira, um dos grandes destaques do nosso interior gaúcho. Ao centro, Paulo Sentim, conselheiro do Internacional, do Movimento Inove Inter, e o Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Agora, para você que está aí em casa e também para os nossos convidados, vou deixar para vocês o recado da Frigigold, as panelas, Benhur, para você está controlando lá a dieta dos jogadores, você pode pedir para o pessoal lá do Cruzeiro preparar qualquer tipo de alimento sem nenhuma gota de óleo. Você pode fazer carne, frango, peixe, sem nada de óleo. Batata frita, pipoca, enfim, o que você quiser você pode cozinhar aqui sem nenhuma gota de óleo. É super fácil de lavar. Eu, quando a minha esposa está viajando, eu só uso a Frigigold, que é só passar um papel toalha ou passar o lado amarelo da esponja e tá limpo, pronto para o uso. Confira mais no VT das vantagens de cozinhar com as panelas da saúde, as panelas Frigigold. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região.
Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Viu que bonito que fica o peixe ali, a chuleta, o ovo frito, tudo você faz na Frigigold sem uma gota sequer de óleo. A Amanda é uma das suas filhas, né? Pode fazer batata frita para ela todo dia. Indicar pro Jack and Jack, é frango frito, né? Claro. Sem óleo, né? Em vez de botar nas fritadeiras. Exatamente. Frango frito do Jack and Jack, é em Novo Hamburgo. Jack isso. Então, ó, pode preparar sem nenhuma gota de óleo com a Frigigold. Tá aí o telefone na tela, 4003-4220. Você liga, comprando o kit completo, você ganha um desconto para lá de especial. Deixa eu repassar rapidamente alguns dos principais destaques de hoje. O Wellington Silva foi finalmente anunciado como reforço do Internacional. O atacante será apresentado amanhã pela manhã no Beira-Rio. Ele já estava realizando algumas atividades com o grupo, mas agora oficial, que é reforço do Inter, e acaba sendo um acréscimo para essa primeira equipe que o Odair Helman vai colocar em campo no Campeonato Gaúcho. A direção está observando ainda a situação do Richelli. É um jogador que deve fechar com o Inter nos próximos dias, um contrato de empréstimo, fica no Inter até o final do ano, essa é a tendência. O Grêmio, como nós já mencionamos ao longo do programa, segundo o vice-presidente de futebol, Dorico Roman, anunciará a contratação de pelo menos um lateral direito neste mês de janeiro. A direção também busca um centroavante e analisa o mercado para ver a situação de um meia, um camisa 10 para dividir essa função com o Douglas, que não pode ainda atuar nesse início de temporada, vai poder voltar lá pelo mês de maio aproximadamente, e o Grêmio busca uma alternativa também para essa função. O grupo de transição já está trabalhando, pensando na estreia do Campeonato Gaúcho. Os titulares voltam apenas no dia 18 de janeiro. Passando algumas das notícias principais, e nós até mencionávamos algumas delas ao longo do programa e no intervalo. O PSG, segundo um jornal espanhol, fará uma proposta de R$1 bilhão por Cristiano Ronaldo, que é ter o trio Mbappé, Neymar e Cristiano Ronaldo. Essa é a ideia do dono do PSG. O Boca está acertando, segundo a imprensa argentina, o retorno de Carlitos Tevez para disputar a Libertadores. É um baita reforço para a Libertadores. Anunciado como certo, né? Então é um grande reforço para disputar essa Libertadores da América, que vai ser interessante. Começa agora no final do mês. O zagueiro Durval, o velho Durval, aceitou uma redução salarial e vai ter um contrato de produtividade no esporte. Isso está virando tendência nos clubes de futebol, nos de alto rendimento, contratos de produtividade, disputou X jogos, ganha X a mais por mês, enfim. E o Wagner, o Corinthians está negociando uma redução de salário para que ele volte ao timão para disputar esse ano e para ajudar um pouco a acertar essa equipe para essa temporada. Tudo isso e a equipe do Inter nós vamos debater depois do intervalo. Já voltamos. Não me deu tempo aí, tinha 8h20. Primeiro time que entrou em campo sob comando de Odair Helman, num treinamento, é bem verdade, mas o primeiro esboço com Danilo Fernandes, Dudu, Klaus Cuesta e Wendel, Edenilson, Dourado, Camilo D'Alessandro e Potker, com Leandro Damião na frente. O que te parece essa equipe, meu caro Paulo Sentim, conselheiro do Inter? Agora, como já comentamos bem no início do programa, é o início de trabalho. Ele pegou os atletas que já estavam lá e que estão lá, e enquanto não chegar esses reforços, não estiverem encaixados, eu acho que é o perfil melhor que tem para colocar essa equipe aí. A título de curiosidade, a equipe reserva tinha Marcelo Lomba, Vinck, Hernando Tales e Iago, Charles, Gabriel Dias, Patrick, Marcinho, Nico Lopes e Roger, Paulão e Danilo Silva. São dois jogadores caros, o Paulão, que foi reintegrado agora, e o Danilo, que foi contratado ano passado como solução ou para lateral ou para zaga. Os dois estavam treinando no terceiro time do Internacional. Bom, tá passando o recado aí da Personal Car para você realizar os seus sonhos, mas eu vou deixar também o recado para você que está em casa da loja Intershop da Rodoviária. Tem produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital.
Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também na José do Patrocínio 381-385. A boutique de acessórios para o seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida da Cavalhada, 2593 na Zona Sul de Porto Alegre. O telefone está na tela, 3095-0101. Poa Climatização e Manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou mande uma mensagem no 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro, número 820, bairro Ípica. Porto Alegre agora tem a Pampas Prime, um espaço para lá de aconchegante que reúne uma criteriosa seleção de carnes nobres para o seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raças do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demanda, com vendas em pequenas quantidades e até encomendas maiores. A loja climatizada tem 70 metros quadrados, dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas, o antigo posto Figueroa. Aberta de segunda a segunda, funciona das 9 da manhã às 9 da noite. Casimiro de Abreu, 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Vá lá, conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. Os cortes são sensacionais, tudo para você ter um churrasco de primeira no seu final de semana. Desentupidora Pérez, confiança, qualidade com atendimento 24 horas. O telefone está aí na tela, 3372-8008. Na reta final do programa, Benhur, o que o torcedor do Cruzeiro, e muitos mandam mensagem, o Cleverson Braga, por exemplo, manda mensagem, mas são muitos torcedores esperançosos para esse ano. O que você projeta para esse Cruzeiro no Campeonato Gaúcho? Eu acho que nós temos condições de fazer uma boa campanha. O clube sempre prioriza, né, a revelação de um atleta ou outro nesses campeonatos, apesar de ser um campeonato tiro curto. Então vamos focar naquele objetivo que é, primeiramente, classificar. Tu classificando, tu foge de todas as outras situações perigosas, né? E a partir da classificação, ver o que pode ser feito para frente, né? Mas eu acredito muito no grupo, tem trabalhado muito bem e acho que vamos novamente fazer um grande campeonato. A gente sempre espera e confia, né, na condição do clube, nos atletas, e com certeza vai dar tudo certo. Paulo Sentim e Newton Capistani, vocês decidem de quem é a obrigação maior no Gauchão, se do Inter, que tem essa competição como a principal no primeiro semestre, além, claro, do retorno à Série A, das primeiras fases da Copa do Brasil, ou o Grêmio, que está de bem com a vida e está pensando na Libertadores. Olha, o Grêmio novamente vai ter dificuldade de disputar o campeonato, né? Porque já tem quantos compromissos? Agora vem a Recopa, que já começa agora dia 27 de... Não, desculpa, a Recopa começa dia 14. 14. Não, são dois jogos. 14 e 21 de fevereiro. Dia 14 e 21. Dia 27, o Grêmio tem jogo em Montevidéu pela Libertadores. Quer dizer, então o grupo principal já vai estar envolvido nisso aí. O Campeonato Gaúcho, infelizmente, vai ficar em segundo plano. Vou te dar uma notícia ruim, Paulo, para você fechar o programa. São apenas 2 das 6 datas do Grêmio da Libertadores que coincidem com o período do Gauchão. Então, esse discurso do Capistani, claro, vale para o início, mas nas fases seguintes é foco no Gauchão. E o Inter? Olha, o Inter tem que aproveitar o Gauchão, além de ser, não vou dizer que seja obrigação ganhar, mas tem que disputar para ganhar, jogar para ganhar e montar o time, polir o time. É um grande momento de fazer o polimento num time. Obrigado, Paulo Sentim. Obrigado, Newton Capistani. Benhur Pereira, a você pela audiência. Segunda-feira, 1 da tarde, tem o preliminar. Bom final de semana. Um abraço.